contas, a transição de governo está rolando e a equipe que está tomando conta dessa situação não para de crescer. Hoje, só para vocês terem uma ideia, foram novos 162 nomes em 16 grupos temáticos anunciados pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. No total, já são 280 integrantes. Entre os nomes estão os ex-chanceleres Aloysio Nunes Ferreira e Celso Amorim. O delegado da Polícia Federal, Andrei Passos, que chefia a segurança do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E Cristiano Zanin, advogado de Lula. As ex-ministras do Meio Ambiente, Marina Silva e Isabela Teixeira, e a médica cardiologista Ludmila Rajar, também estão entre os novos integrantes. A secretária executiva do Foro de São Paulo, Mônica Valente, também faz parte desse grupo de transição para a área de relações exteriores. Eu vou abrir a nossa enquete de hoje no portal da Jovem Pan News para você correr no site da PAN, votar, participar. Eu quero saber de vocês se vocês acreditam na eficiência dessa equipe de transição de governo que está sendo composta, que está sendo nomeada atualmente. Sim ou não? Você acredita na eficiência disso? 97,14% está dizendo que não acredita na eficiência da equipe de transição de governo, e 2,86% está respondendo que sim. Corre lá no site da Jovem Pan News, vota na nossa enquete. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial. Senhores, ótima tarde ao Rodrigo Constantino, ao Serrão, e hoje, como nosso comentarista convidado aqui, temos a honra de termos o comentarista aqui da casa, Leonardo Grandini. Léo, seja muito bem-vindo ao 3 em 1. Obrigado, Paulinho. Boa tarde, audiência. Boa tarde, Serrão. Boa tarde, Constantino. Constantino, vamos lá para esses novos nomes aí, 280. Não vou pedir para você comentar esses 280, mas eu quero que você possa falar de um especial, que eu sei que você tem bastante apreço. André Janones. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Cada dia que divulgam novos nomes dessa equipe de transição, né, a gente vê realmente que não corre o menor risco de dar certo o país. Os nomes novos não dizem nada, os nomes antigos a gente conhece de outros carnavais e leva logo a mão ao bolso, né? Veja, é tudo muito lamentável. Nós temos agora uma secretária do Foro de São Paulo indicada. Tem alguns trechos de fala dela aí para trás, né? Dizendo que precisa da integração dos povos, sei lá o quê, latino-americanos contra o imperialismo yankee, estadunidense, aquela mesma baboseira de DCE, né? Da turma que fica fumando maconha em vez de estudar nas universidades. E essa figura do Foro de São Paulo está na equipe de transição, junto com gente assim, né? Como o Janones e Boulos e Freixo e companhia. Então é um verdadeiro show de horrores, né? E eu realmente não esperava nada diferente vindo do PT, de onde menos se espera é que não sai nada mesmo. Eu fico impressionado como é que teve gente que achou, né, que essa turma, que o Lula ia vir com uma postura e com uma equipe mais responsável, mais moderada, mais moderna e blá, blá, blá. Né? Isso sem falar que 18 nomes, agora não sei se já atualizaram para cima a lista com essas novas divulgações, mas 18 nomes da lista de 50, encalacrados aí com a justiça, tem um passado aí com uma ficha não muito limpa, para dizer o mínimo. E também, nenhuma novidade aqui, né? Afinal de contas, como antecipou o próprio Alckmin, o que o Lula quer é, na verdade, um ladrão voltar à cena do crime. É isso que estamos vendo, cenas lamentáveis para o nosso Brasil. Muito bem, Constantino. Léo, vou passar a palavra para você, querendo saber quando é que o Zé Dirceu vai ser nomeado nessa lista, ou se vai. Fique tranquilo, Paulinho, que ele não será nomeado. Inclusive, ele já deu declarações em público. O próprio presidente Lula já descartou essa possibilidade, bem como figuras como a ex-presidenta Dilma Rousseff, que já cumpriram o seu papel lá atrás. E hoje o presidente Lula entende que não são úteis num eventual governo que precisa ter um ar de novo, precisa ter um ar de frente ampla, precisa cultivar nomes como Geraldo Alckmin, como Simone Tebet, como até o Janones, que é de outro partido político. Mas essa velha guarda do PT precisa, neste momento, ficar um pouco em off, assim entende o Partido dos Trabalhadores e o seu líder máximo, o presidente Lula. Agora, eu prefiro muito um time que tem nomes como Celso Amorim, a cardiologista Ludmila, uma série de cientistas políticos, Pécio Arida,
outros idealizadores do Plano Real, grandes médicos, Davi Uípe, enfim, uma série de nomes técnicos e qualificados do que Ciro Nogueira, do que Flávia Arruda, do que outros tantos que hoje compõem o governo federal e são simplesmente escrachados na opinião pública, não só no Brasil, mas internacional. Agora, é evidente que existem nomes que aí estão com os quais eu não concordo e nem considere que deveriam estar nessa lista. Eu acredito que André Janones ele cumpriu um papel eleitoral importante na campanha do presidente Lula no que tange às redes sociais, bem como Guilherme Boulos, até porque a direita sempre teve um manejo muito bom nas redes sociais. Qualquer blogueiro bolsonarista tem mais engajamento que o próprio presidente Lula. Então, a esquerda ela carece desse trato com as redes sociais e figuras como Guilherme Boulos e André Janones revolucionaram isso na campanha, tem milhões de seguidores, cada um tem milhões de engajamentos nas redes sociais e, nesse sentido, é importante, sim, com uma figura como André Janones, estar na equipe de transição no que tange às comunicações, bem como as demais áreas. A Mônica, que foi nomeada para a área de relações exteriores, ela tem experiência nessa área. Celso Amorim foi ministro de Estado, tem experiência nessa área, bem como os demais nomes, que são nomes técnicos, tá? Assim como políticos. Então, eu entendo que é importante uma série de nomes que aí estão permanecerem e desempenharem um papel importante nessa transição de governo, mas não acredito, em hipótese alguma, que seja pior do que nomes que aí estão no governo federal e vários, inclusive, envolvidos em escândalos de corrupção. Inclusive, Valdemar Costa Neto, presidente do partido do presidente da República, que também é ex-presidiário, bem como uma série de outros nomes que respondem a uma série de processos criminalmente e civilmente na justiça brasileira. Muito bem. Serrão, se tem uma área da sociedade em que o Bolsonaro teve bastante apoio, foi o agronegócio. E hoje um nome me chamou bastante atenção, que foi o nome da ex-ministra e ex-senadora Cátia Abreu, justamente para essa área. Como é que você enxerga isso? Saudações, meus amigos, meus amados haters, né? Tem o Dream Team, né? Time dos sonhos, e tem o Nightmare Team, o time dos pesadelos. Você que escolhe se o time do Lula é dos sonhos ou é dos pesadelos, né? A coisa está bastante esquisita. Agora, pelo menos uma coisa é inegável. A gente tem que dar parabéns, presidente Lula. O senhor nem assumiu, já está cumprindo a promessa de gerar empregos. 280 vagas aí para a companheirada, já está na briga aí para ocupar espaço nos prováveis 33, 34, 35, nem se sabe quantos ministérios vão ser recriados para ampliar o espaço aí de atuação dessa turma que participou do grupo que ajudou a eleger Luiz Inácio Lula da Silva. Novamente, o Brasil não encara a discussão séria. A máquina estatal brasileira, estruturalmente, ela gasta muito mais do que ela tem capacidade de arrecadar. Nós aqui, se fôssemos um país sério, teríamos que estar discutindo uma reforma administrativa. Era isso que o pessoal que votou no PT deveria esperar, né? Mínimo, né? Vai ter reforma administrativa. Vamos enxugar a máquina do Estado. Mas peraí, isso não combina com o PT? PT que é o contrário, PT que é mais Estado, mais gente no Estado. E quem paga a conta? Você, eu, os otários. Malandro é malandro, mané é mané. Nessa história, o cidadão eleitor contribuinte é sempre o mané, é o pagador do custeio elevado do Estado brasileiro, que o PT vem para aumentar e não para diminuir. A discussão que está ocorrendo sobre teto de gastos, ela é uma piada, é uma discussão de estelionato. O PT vai romper o teto de gastos, mas de maneira malandra. Vai deixar para a lei orçamentária aprovar, na lei orçamentária vai ter uma folga e o PT vai trabalhar com o quê para governar? Vai ter os gastos sociais vão ficar fora desse teto, aí ele pode fazer sua benesse e politicagem, e o que entrar de receita orçamentária, o próprio PT depois vem e utiliza uma margem, um pedaço dessa receita, que em vez de servir para pagar serviço da dívida, vai servir para o PT fazer seus esquemas no governo, positivos, negativos, jogadas ou não. Então, é isso que está se avizinhando, foi para isso que esse partido está retornando ao poder. De novo, hein?
Foro de São Paulo, que mudou para Grupo de Puebla, mudou o nome, mas a marca continua a mesma porcaria. Constantino, o Leonardo, no comentário dele, citou a questão da frente ampla, né, dizendo que há necessidade de se trazer nomes de centro. Você acredita que isso vai perdurar ao longo dos 4 anos de governo ou é somente uma encenação inicial? Eu entendi até na fala dele, né, que, o Dirceu tem que ficar em off por enquanto. Pelo menos eu entendi assim, não é hora de aparecer alguma coisa dessa natureza. Essa é a estratégia deles, né? Obviamente, o Alckmin é uma carta de apresentação, um manto para trazer mais tranquilidade para alguns desinformados e alienados por aí, né? Qualquer um sabe que a essência desse governo, se assumir em janeiro, vai ser radical. Não tem a menor dúvida disso, não tem a menor dúvida disso. Então nós estamos lidando aqui com um ex-presidiário no comando do negócio, né? Uma coisa é o Valdemar Costa Neto lá, tem que ter um partido no Brasil e tudo. Obviamente ninguém acha que o Bolsonaro é Valdemar Costa Neto. Já no outro lado, a gente está falando do ex-presidiário como o comandante da coisa, né? Que é o Lula. Então, eu acho até uma coisa muito curiosa. Eu vi uma atriz aí que eu não conhecia. Realmente, às vezes a gente fica muito focado em política. Eu peço desculpas de não conhecer todas essas celebridades aí, mas tinha uma atriz lá falando, né, que estava incomodada com o Lula pegando o jatinho de empresário envolvido em escândalos, inclusive, né, da Qualicorp, se eu não me engano, para ir lá para o Convescote da esquerda caviar falar sobre alarmismo climático. Veja, Paulo, essa pessoa, essa atriz, andou por onde nos últimos 20 anos, né? O Lula fez inúmeras palestras, enriqueceu, até a ex-mulher dele, ele ficou viúvo, mas fez fortuna, acho que na Avon, não sei, mas o dinheiro da família Lula brota, sabe-se lá de onde, ele só andava de jatinho, né, por aí. Alguém viu o Lula em avião comercial nos últimos 20 anos? Então, não soube de mensalão, não soube de petrolão. Essa turma que vai simular agora uma surpresa com essa relação espúria do Lula e da sua quadrilha com empresários envolvidos em esquemas, essa turma merece um saculejo, né? Falar onde é que você andou nos últimos tempos. Hoje tem até aquele blogueiro petista, o Reinaldo Azevedo, falando... me mostre o crime, né, de andar em jatinho de avião com empresário. Poxa, a Bia Kicis, deputada, já mostrou, já esfregou na cara dele o Código Penal, o artigo, tudo, corrupção passiva, né? É óbvio que, na melhor das hipóteses, é muito imoral, indecente, né? É uma relação promíscua, perigosa, com alguém que vai assumir, se tudo correr de acordo com o que ele espera, o governo em janeiro. Então, de novo, Paulo, não vou aceitar, e estou aqui para ser a mosca na sopa da petralhada toda, eu não vou aceitar o cinismo. A turma que finge que está diante da Madre Teresa de Calcutá e que não sabe o que o Lula e sua quadrilha fizeram no verão passado. Eu estou aqui para chamar ladrão de ladrão e quem anda com ladrão de cúmplice. Muito bem. Léo, você está se fingindo de Madre Teresa de Calcutá? Não, porque eu acho interessantes as acusações sem fundamento que o Constantino faz, não só ao presidente Lula, mas a uma série de pessoas que estão em volta dele. E aí precisa conhecer o ordenamento jurídico brasileiro, que eu sei que você não mora no Brasil, mas o ordenamento jurídico brasileiro, ele trata justamente que tem que ter o trânsito em julgado. Assim como falar que é crime de corrupção passiva, um presidente eleito que nem tomou posse, ter carona num jato particular de um empresário, isso não é crime, isso é imoral, e eu concordo. E eu não concordo com esse tipo de atitude por parte do presidente eleito. Mas não é crime. Falar que isso é corrupção passiva, tráfico de influência, fazer qualquer tipo de malabarismo jurídico é um completo absurdo. Assim como tentar criar narrativas falsas também não é correto. Eu não falei em nenhum momento que o José Dirceu está em off e ele vai voltar no governo. Eu disse que ele não vai assumir em nenhum momento do governo. Nem ele, nem Dilma Rousseff, nem nenhuma dessas figuras que já compuseram governos. Isso só para ficar claro, é uma opinião sua ou é assessoria de imprensa? Não, uma avaliação minha mesmo, do comentarista. Não é um recado oficial dele não, né? Não, porque eu não sou assessor de imprensa dele. Até porque se foto fosse dizer alguma coisa, Jair Bolsonaro tem uma série de fotos com milicianos do Rio de Janeiro, que hoje estão presos. Tem uma série de fotos com Valdemar Costa Neto, ex-presidiário. Então eu acho bom nós não começarmos por aí, né? Mas é basicamente isso. Serrão, por favor. Vamos lá, vamos ao X da questão. Tá na cara
que o Zé Dirceu não vai ocupar cargo aberto no governo, mas que ele vai influenciar no governo, claro que ele vai. Ele ajudou a eleger esse governo. Ele, Paulo Bernardo, que também pode entrar na mesma situação, Guido Mantega, que está impedido pelo Tribunal de Contas da União até 2030 a exercer cargo público. Ele também vai ter influência no governo. A própria Dilma Rousseff, por debaixo dos panos, vai ter. Ela participou da recente reunião do grupo de Puebla ao Foro de São Paulo. Então, tem sim, essa galera estará junto participando. Não precisa ter o cargo direto para operar o governo. Agora, o que o Lula está fazendo nesse primeiro momento está bem claro. Ele está deixando a Petelândia brigar pelos cargos. E quem sobreviver, talvez consiga o seu quinhão dentro do governo. Isso, está bem claro que está acontecendo agora. Da mesma forma como a atuação de Geraldo Alckmin. Nesse primeiro momento está tudo lindo e maravilhoso. Geraldo está ali. Mas vocês já notaram? Todo evento que tem o Geraldo aparece a Gleisi Hoffmann e também o Aloysio Mercadante. Vocês já repararam como eles ficam olhando, parecem assim, cães de guarda para o Geraldo Alckmin? Pois é, essa vida do Geraldo pode não ser muito fácil, não. E eu, no meu artigo aqui na Jovem Pan, chamei a atenção para um outro ponto. Alguém que tem que ficar muito cuidado com o governo do PT. Hoje ele é poderoso, amanhã a gente nunca sabe. Quem é essa pessoa? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem íntimas relações com Geraldo Alckmin. E o PT, para arrebentar Alckmin, pode muito bem partir para cima para detonar Alexandre de Moraes. É simples a operação. Joga a culpa nos bolsonaristas por atacarem o Alexandre e o Alexandre é varrido do caminho do PT, porque Lula não vai aceitar o mesmo que aconteceu com Bolsonaro em ter um presidente paralelo em outro poder exercendo influência sobre o seu governo. A coisa vai ser diferente. Então, Alexandre de Moraes, tome cuidado, você pode ser alvo aí da petralhândia. Cuidado, perigo. Ô Constantino, hoje o Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, disse que esse novo governo que começa em janeiro não será gastador. Ele usou justamente esse termo. Mas, sempre tem aquela vírgula com mas, é preciso garantir investimentos para a área social. Como é que você enxerga essa fala? Ou seja, como é que o governo consegue transmitir algum tipo de segurança para o mercado e para os investidores com esse tipo de fala? Não consegue transmitir nenhuma calma para o mercado. Aliás, a fala de todos os petistas é na direção de dane-se o mercado, quem é esse mercado, né? Até a Mônica de Boulos, que era uma tucana e tudo, já virou petista agora, já virou anti-mercado, né? Dizendo que tem que respeitar o povo e não o mercado. Bom, o povo está na rua contra esse processo eleitoral opaco. Mas é impossível, Paulo, tranquilizar o mercado, ou seja, milhões de investidores do Brasil e do mundo todo que sabem fazer conta, não só com esse discurso, mas com essa equipe. Né? Então, o Geraldo Alckmin está fazendo aí um truque semântico, que é o que eles vão fazer. Tira tudo que for social da conta e finge que o gasto não existe. Né? Eu adoraria poder fazer isso em relação ao imposto de renda. Né? Eu adoraria, ou então aos meus bancos, né? Ao crédito que eu tenho. Eu adoraria poder virar e falar, olha, é que eu estou gastando muito dinheiro aqui, mas é a escola do meu filho, é saúde da minha filha, é comida que eu preciso para me alimentar. Então vamos tirar tudo isso e aí você enxerga o que restar da conta como os meus gastos efetivos. E aí você me dá mais crédito, cobra uma taxa de juros menor. Só que o banco vai olhar e falar assim, você é muito malandrinho, seu Constantino, né? Porque existe aquilo que entra, que é a receita, aquilo que sai, que é a despesa. Como você chama essa rúbrica, isso é o que menos importa, é ou não é? É gasto. Então, de novo, nós estamos diante de malandros. Isso tudo é malandro, né? Querem tirar 40% dos gastos do teto de gastos. Ou seja, querem abrir o teto solar inteiro e meter o chifre para fora, né? O banqueiro, Constantino, o banqueiro não é mané, né? O que o banqueiro quer no governo do PT? Ele quer que se mantenha a garantia de pagamento da dívida pública, com rolagem, de repente uma subidinha de juros fantástica, né? Vão tentar convencer o Banco Central Independente a fazer isso. Não é por acaso que tem muito banqueiro petista por aí, né? Veja que dependendo do cenário, se a coisa não degringolar de vez, um banqueiro é aquele que gosta de emprestar
o guarda-chuva no dia de sol e pedir de volta no dia de chuva, né? Isso era a definição do Mark Twain, se eu não me engano. Veja que curioso. O Estado brasileiro perdulário do jeito que é, e o petista é o mais perdulário de todos, né? Essa turma só pensa em gastar como se não houvesse amanhã. Isso atrai muito aqueles que querem viver como agiotas, porque o Estado brasileiro se endivida mais, a taxa de juros sobe, o retorno dos bancos é maior e, se tiver faltando recurso, imprime. Aí eu vou dizer assim, pô, isso vai gerar inflação. Mas quem paga a conta é o povo pobre que acreditou em chuva de picanha. Ô, Constantino, você como economista, deixa eu aproveitar um pouquinho mais a sua participação aqui, porque hoje tem um artigo no jornal Folha de São Paulo, do economista Armínio Fraga, em que ele, eu acredito que você deva ter lido esse artigo, ele propõe o que se chama de âncora fiscal dupla. Justamente com uma visão econômica de que nós precisamos preservar a estabilidade fiscal sem esquecer do desenvolvimento social. Como é que se faz isso na prática sem o Estado ser um verdadeiro irresponsável? Não existe essa possibilidade. O Armínio Fraga está tentando fazer concessões demais ao Lula e ao PT, até Lulô, né, pediu voto e tudo. Então, eles estão tentando fazer a quadratura do círculo, né? Isso não existe. Então, veja, de novo, Paulo, a única solução de longo prazo, sustentável, para o Brasil ter voos de galinha, ficar no passado e ter voos de águia. Voo de galinha, todo mundo sabe, aquele barulhento com baixa altitude e acaba logo, né? Para o Brasil trocar o voo de galinha por voo de águia, ele precisa cortar despesas, fazer reformas estruturais, coisa que até vinha acontecendo nesse governo Bolsonaro, com uma equipe técnica liberal brilhante. Agora, não tem a menor possibilidade disso acontecer. A turma está querendo discutir a divisão do butim. Para isso, eles querem meter a mão no dinheiro das estatais, criar novos ministérios, chamar a patotinha toda, voltar com o imposto sindical para ter novamente mortadela financiando os militantes nas ruas. Então, a turma vive de dinheiro público, de recurso público. O socialismo dura até acabar o dinheiro do próximo, como alertava Thatcher, né? Essa turma nunca soube produzir riqueza, nunca trabalhou na vida. Então, o que eles querem é se apropriar do dinheiro dos outros. Aí vem o Armínio Fraga com um discursinho de tucano, falou, não, veja bem, se ao menos fizer assim, assim, assado. Não vão escutar o Armínio Fraga, e mesmo que escutasse o Armínio Fraga, é uma concessão indevida a quem quer fingir que a solução para os problemas sociais do Brasil vem por mais gastos públicos. Isso também não é verdade. Léo, por favor. Eu acho interessante que qualquer um que não seja puxa-saco do presidente da República, para o Constantino, é petista. Falar que o Reinaldo Azevedo é um blogueiro petista talvez tenha sido a coisa mais cômica que eu tenho ouvido na semana, né? Aquele que cunhou o termo petralha, inclusive antes do Constantino Você não tem acompanhado a mudança dele, né? a começar a bater no PT. Então é algo absolutamente cômico, né? Agora, falar em povo. O povo está na rua. Que povo? O povo elegeu Luiz Inácio Lula da Silva no dia 2 de outubro de 2022. As urnas? O povo elegeu. Não, o povo brasileiro elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. Ou esses mais de 60 milhões... Você e o Alexandre de Moraes estão dizendo isso. Esses mais de 60 milhões de brasileiros não são povo. Ou as dezenas de milhões que simplesmente não saíram para votar ou votaram em branco e nulo não são povo. Também são povo. Ou aqueles que votaram no presidente Jair Bolsonaro, mas respeitam a democracia e aceitam o resultado eleitoral e simplesmente não participam dessa alimentação de fetiches golpistas por parte de certos setores da sociedade civil e militar. Essas pessoas também são povo e essas pessoas merecem ser respeitadas. E é evidente que ajuste fiscal, que responsabilidade fiscal é importantíssima, até porque eu não sou nenhum comunista, não sou nenhum trotskista, bem como Lula também não é nenhum comunista e nenhum trotskista, e todos sabem, e o mercado sabe que terá responsabilidade fiscal. E não sou eu quem estou dizendo isso. Pércio Arida diz isso, Armínio Fraga diz isso, até Henrique Meirelles foi convidado a dialogar a fim de participar dessa transição de poder. E eu respeito o Constantino enquanto economista. Agora, querer desbancar os maiores economistas do Brasil e da América Latina, idealizadores do Plano Real, e querer chamá-los de comunistas, partícipes de um plano maléfico para tomar o Brasil, isso é piada, isso é absolutamente ridículo, não vai acontecer nada disso, é importante, mas é evidente também ressaltar que essas pessoas que votaram no presidente Lula e que tem esse apelo popular, como a questão da picanha, da cervejinha, é evidente que não se trata estritamente de um pedaço de picanha, mas é uma memória afetiva
que essas pessoas têm na época do boom dos créditos, na época do boom dos eletrodomésticos brancos, na época em que o Brasil era a 6ª economia mundial, na época em que o seu filho e a sua filha, preto e periférico, entrou numa universidade pública e privada, nessa época, na época em que você conseguiu financiar o seu primeiro apartamento, na época em que você conseguiu comprar o seu primeiro carro. Então, é essa memória que as pessoas precisam. Eu sei, Constantino, que você tem outra realidade, mas a periferia das grandes cidades aqui do Brasil votaram em Luiz Inácio. O Nordeste brasileiro votou em Luiz Inácio. E esse resultado precisa ser respeitado. É simples assim. Seja oposição, o papel de oposição também é importante. Agora, questionar de forma ilegal um processo eleitoral absolutamente legítimo, que foi acompanhado pelas Forças Armadas, por universidades públicas e privadas, pelos 32 partidos políticos, por organismos internacionais, isso não pode ser feito em hipótese alguma. Bom, vamos voltar aqui. Voltar aqui para falar. Só um minuto, Serrão. Vamos lá. Só para concluir essa não, porque o debate está muito empobrecido. Eu tenho pena da nossa audiência às vezes, mas eu entendo que tem gente que acha que tem que ter o contraditório sempre para gerar treta, né? Enfim, vamos lá. A memória afetiva que virou a picanha metafórica do PT agora e dos petistas disfarçados de comentaristas isentos é a memória que acabou mal, né? E o ministro era o mesmo, era o Manteiga, porque esse processo todo era insustentável. Era uma cigarra que ganhou na loteria, chamada China, e gastou como se o verão nunca fosse acabar. O verão chegou, a presidenta, né, que o colega do Dirceu aí mencionou dessa forma, a presidenta, né, estava no poder junto com o ministro Manteiga, que era o mesmo do Lula, e a conta chegou. A fatura chegou. Então, o pobre na universidade ficou endividado, esse governo teve que dar waiver, teve que aliviar a dívida, o pobre do avião desapareceu do aeroporto, porque não tinha mais condição, e por aí vai. E agora, a promessa de chuva de picanha virou metafórica, né? A gente entende o desespero. É tanta baboseira, vamos lá, as Forças Armadas acompanharam a eleição. Bom, o rapaz deve ter lido um relatório muito diferente do meu. O que eu li clamava por uma comissão urgente para investigar e dizia com todas as letras que o TSE usurpou informações e acessos importantes para que os militares pudessem concluir de forma minimamente acurada se houve ou não um processo com lisura, né? O relatório do Ministério da Defesa foi muito diferente da OAB e da TCU, esses que não são especialistas em tecnologia, ao contrário das Forças Armadas. Os partidos que você mencionou que são fiscais, o Partido Liberal ainda não acabou a sua auditoria independente e tudo leva a crer que vão pedir pela anulação da eleição porque encontraram vários problemas de log que não está batendo, né, nas urnas mais antigas. Então, veja, tem muita coisa ainda acontecendo para a gente falar que houve total lisura e que é golpista, aquele que questiona o resultado. Isso sem falar daquilo que todo mundo já viu, né? Que é a partidarização, a militância do TSE, que proibiu até a gente aqui na Jovem Pan de chamar ladrão de ladrão, enquanto que protegiam Lula e perseguia e demonizava Bolsonaro. Né? Então, o grau de partidarização de Alexandre de Moraes e do TSE é evidente para qualquer um, e isso por si só já coloca as eleições em xeque, em dúvida. Não houve uma eleição limpa, coisa alguma, e nós aqui tratamos a sério a audiência e não aceitamos esse tipo de discurso típico dos diretórios petistas. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, são 5h29. Agora, deixa eu voltar para o tema. Lá, Serrão. O tema fundamental. Como é que o PT vai furar o teto de gasto? É isso que a gente tem que antecipar. Ainda agora eu comecei explicando, mas agora eu vou complementar. A malandragem qual será? O PT vai seguir o esquema, já vai estar praticamente definido que o orçamento que vai ser aprovado esse ano vai ficar com a margem ali para que os gastos sociais fiquem de fora do teto de gasto. Então, essa é a primeira malandragem. Mas a segunda malandragem, para furar o teto e sem furar o teto, é o duplo pensar da gestão pública. Como é que isso vai ser? O PT vai utilizar o superávit, qualquer aumento de receita extraordinária que o Estado brasileiro tenha, o PT vai pegar 40% disso e vai utilizar para o que ele desejar. Isso não vai passar como aumento de gasto público.
Ou seja, um estelionato do ponto de vista da gestão pública e administrativa. O TCU vai pegar pesado contra isso? Vai nada. O TCU não quer saber disso. Eles querem continuar ali no modelo de vida boa. É o tribunal que não é tribunal. É o tribunal que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Poder Legislativo que é o quê? Vantagem, boa vida, é isso. Então, é esse Brasil que a gente precisa entender. Foi esse Brasil aí que está dizendo que venceu a eleição. Venceu? Então, como diria Machado de Assis, ao vencedor, as batatas. Mas batata quente, hein? Você me pediu, Léo, por favor. Eu sei, Constantino, que você não gosta de contraponto, como todo aquele que flerta com autoritarismo, mas, graças a Deus, a Jovem Pan é uma emissora democrática e abre espaço para o contraponto nos quadros da casa, né? E por isso que a gente vem cumprindo esse papel de desmentir uma série de fake news, como, por exemplo, essa questão do TSE e do TCU, que não tem técnicos ao contrário das Forças Armadas. As Forças Armadas, sim, possuem vários técnicos, vários quadros capacitados, bem como o TCU e o TSE. Portanto, isso é mentira, é uma fake news. Outra fake news é a questão que o Partido Liberal não acompanhou o processo eleitoral, a auditoria, não teve acesso, inclusive, ao código-fonte, não esteve desde o primeiro dia participando do processo, bem como as demais 31 agremiações políticas registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Então isso é uma mentira, o PL sim participou e agora, sob pressão desses golpistas e também de setores de dentro do próprio partido, o PL parece que pretende entrar com uma ação contestando a lisura do processo eleitoral, bem como fez a Aécio Neves em 2014, mas à época se tratava da recontagem dos votos, né? Não tinha chegado nesse nível de golpismo que agora a gente está presenciando. Mas é interessante, e eu quero devolver uma pergunta também, se você me permite, Paulinho, ao Constantino, porque eu quero entender uma coisa. O Constantino, ele entende que, de fato, o processo ele não foi legítimo, que, de fato, o processo não foi limpo. Então, Jair Bolsonaro é um presidente legítimo? Porque ele foi eleito por esse mesmo processo. Jair Bolsonaro está há 4 anos governando a República Federativa do Brasil de forma ilegítima, porque ele foi eleito pelas mesmas urnas eletrônicas e pelo mesmo processo eleitoral. Aí eu faço essa pergunta. A pergunta é bem fraca, né? Agora, vamos lá. Em relação à Jovem Pan, é muito bom você lembrar que aqui tem um monte de petista. Você não é o único, não, fica tranquilo. Tem um monte de petista. O curioso é que nós fomos alvo de censura do TSE e tudo mais, né? Enquanto que as outras emissoras, como a Globo, por exemplo, não tem nenhum que reconheça uma virtude que seja no governo Bolsonaro. Lá só tem petista. Né? Só tem petista. E eles ficaram em paz, né? E não houve nem pressão para mais isonomia. Não é que eu não goste de contraponto por ser autoritário, não, porque esse rótulo ridículo não pega em mim. Né? Eu sou um liberal que adoro debater, inclusive. O que eu não gosto é de perder meu tempo com militância petista, né? Com gente que repete slogan e narrativa que sai direto da boca do Dirceu. Isso me cansa e me cansa muito, que meu tempo é precioso. Mas eu entendo, repito, que tem gente que gosta de treta como entretenimento. Eu acho que meu tempo podia ser melhor utilizado para coisas mais sérias e para análises mais profundas sobre o que está acontecendo com o Brasil. É bom você lembrar do Aécio Neves, porque, de fato, o PSDB é um partido de centro-esquerda, né, social-democrata, pediu, sim, auditoria, contratou uma firma internacional que concluiu na leitura do líder do PSDB à época, o senador o deputado Carlos Sampaio, né, que era impossível concluir a auditoria. Então aí eu chego na sua pergunta, né, é genial. Veja, as pessoas foram eleitas nesse sistema. O que nós estamos dizendo é que o sistema é opaco, sem transparência alguma, suscetível a softwares maliciosos, como diz a própria Forças Armadas, dizem, né? E que ao comando de alguém como o Alexandre de Moraes, que é tão partidarizado, é óbvio que isso gera suspeitas. É esse o ponto. Então, nós lutamos para que isso não acontecesse, para que houvesse mais transparência, materialização do voto, possibilidade de aferição pública, tudo isso que foi negado por ingerência do Supremo, do Barroso e companhia, na Câmara, avançando sobre outro poder. E agora temos essa situação da possibilidade de fraude que não dá nem para averiguar. Quanto ao PL, eu não disse hora nenhuma que o PL não participou de auditoria. O que eu disse é que eles não concluíram o relatório com firmas sérias e independentes, que tudo leva a crer, vai concluir que pode ter muito problema ali no log e que eles vão pedir a anulação da eleição, porque foi uma eleição sem qualquer transparência. Chamar o VAR aqui. Por favor, Serrão.
O processo eleitoral brasileiro é absolutamente ilegítimo. O sistema democrático não comporta um sistema de escolha que não preveja a contagem pública de voto. Novamente, até encher o saco. A discussão não é de informática, a discussão é jurídica, é institucional. O voto tem que ser contado. Voto não é byte, voto é voto. Então, teve aí um duplo erro nesse modelo ilegítimo do Brasil. Primeiro, o parlamento não entendeu que era preciso termos aí a contagem dos votos, a contagem pública dos votos, através da aprovação do voto impresso pela urna eletrônica para a contagem 100% na própria sessão eleitoral. Isso seria o correto. O parlamento ficou com medo do Supremo Tribunal Eleitoral, que não quis, fez campanha contra, pressão contra que isso fosse aprovado. O que ia passar ia ser uma tragédia, pior do que o que estamos vendo hoje. Mas temos que ter contagem pública de voto. Esse é o ponto fundamental. E eu lembro, hein, aquele ministro Luiz Roberto Barroso, o mesmo que ontem chamou um contribuinte brasileiro nos Estados Unidos de mané, cala a boca mané, né? Chamou o cara de mané, o malandro Barroso, vamos chamá-lo assim, né? Já que um outro é mané, o outro deve ser o malandro, pela teoria aí do Bezerra da Silva. Então, ele, Barroso, defendeu anos atrás a impressão do voto pela urna eletrônica. Por que que ele mudou de opinião e nunca explicou publicamente por que que mudou de opinião? Então, isso é lamentável, isso não pode acontecer. Então, o nosso processo é ilegítimo. E se você quiser, por extensão, dizer que quem foi eleito pelo processo também é ilegítimo, você pode dizer sim. É ilegítimo. Quem está operando nesse modelo é ilegítimo, sim, do presidente ao vereador no Brasil. Nosso modelo é inadequado. É modelo de país eco e não de país que quer se desenvolver, que quer crescer. Mas isso faz papel. O modelo globalitário, ele quer que o Brasil seja isso. A colônia de exploração sempre mantida na miséria. Por isso que eles querem que a gente vá lá de maneira submissa para os eventos internacionais da ONU e que aqui continue elegendo qualquer um, qualquer coisa serve para ocupar o poder nesse país. Pediu, Léo? O Constantino, ele se esquece que, ao contrário dele, eu tenho coerência. Tanto que, na época, a censura da Jovem Pan, eu fui contra. Inclusive, eu rompi com diversos dirigentes nacionais do Partido dos Trabalhadores. Tem milhões de visualizações, todo mundo sabe disso, você sabe disso. Então, ao contrário de você, que é puxar saco de presidente da República, eu não puxo o saco de ninguém. Até porque eu bati em Jair... Paulo, continua o programa aí, eu não sou obrigado a ouvir isso, não. Eu bati. Cansei. Avisa o Tutinha que eu cansei. Peraí. Só um minuto. Você não gosta de debate? Só um minuto, queridos. Deixa eu ir para um rápido intervalo comercial aqui, porque nós estamos precisando. A gente já volta aqui na Jovem Pan.